Vamos iniciar mais um estudo da Joana. Hoje começando o capítulo 3. E vamos fazer uma oração para a gente iniciar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Pode ler para nós. É assim, ler até onde você vê que dá para a gente discutir um pouco, tá? Tá bom. Capítulo 3, fenômenos renovadores. A vida é um incessante mecanismo de transformações. Nada permanece inalterado. A mudança é um fenômeno natural do processo renovador. Tudo quanto não se renova, morre. E quando o normal é feito, desenvolvimento. O repouso é a interpretação equivocada em torno de ocorrências não detectadas. Desse modo, emoções, organização fisiológica, comportamentos humanos encontram-se sujeitos aos imperativos de operações necessárias, variando de acordo com ocorrências e circunstâncias ocasionais. Essas alterações da criatura humana procedem de estados diferenciados de consciência, de padrões mentais diversos, de filosofias existenciais variadas. Conforme se pensa, assim se procede. A mente, exteriorizando os níveis psicológicos, é responsável pelas atitudes, por expressar a realidade espiritual. Tá. E aí, o que você entendeu? Como foi falado aqui, né? A mente, né, é responsável pelas atitudes e a realidade espiritual de cada um. Então, a mente tem poder. A palavra mais ainda. Se a palavra vir, passou pela mente. Isso e pelo coração. Jesus fala que está cheio de coração. Então, quando você pensa em uma coisa de uma pessoa, vamos pegar um exemplo exagerado. Quando você tem um certo remorso, às vezes uma pessoa fez uma crítica áspera, você não foi de acordo com aquilo, mas aquilo você começa a ruminar, né? Começa a remoer e a ruminar. Passa dias, semanas, meses, anos. Você sempre tem pensamento fixo naquela situação que uma pessoa te fez de mal. Tá? Pode ter certeza que quando você baixa demais sobre o nível vibracional, naquele pensamento, você está jogando uma carga negativa tão grande naquela pessoa, que se tiver um espírito ali negativo, trevoso, e ele entrar nessa vibração, né? Nessa conexão, através dessa vibração negativa, ele vai chegar ao ponto de obsediar aquela pessoa, às vezes até matar, levar essa pessoa a óbito e depois vai te cobrar isso. Então, para vocês verem o pensamento, nós temos que vigiar o pensamento, porque o pensamento tem poder, tem muito poder. E quando você alia esse pensamento, as emoções e as palavras, aí isso se torna realidade. Esse é o segredo da realidade. Você pensa, alimenta com as suas emoções e você fala. Você fala que liberta o poder. Tem que tomar muito cuidado com os pensamentos, vigiar os pensamentos. Por isso, vigiar e melhorar. Nós temos que fazer na nossa mente, no nosso coração, uma casa. Por exemplo, se uma casa cair um papelzinho no chão, você catar ali no momento que cai, alguma coisa ali que sujou, você limpar na mesma hora, não junta sujeira. Mas se você for deixar daquilo, ele fica inundado, impregnado de coisas negativas. Nossa mente também é assim. Se a gente não fizer a higiene, né, através dos bons pensamentos, através da oração, o nosso coração e a nossa mente são usinas de energia. Então, se aquilo ali ficar poluído, pode ter certeza que nós estamos construindo, nós vamos construir, projetar na nossa frente,
A nossa vanguarda que nós tivemos pensando em orientar o coração. Alguém mais quer falar outra coisa? Tá certinho. Então pode continuar lendo. O processo que procede à ação é de natureza mental. Portanto, enquanto se afirma ou se nega mentalmente, passa a exercer preponderância e se materializa no campo da realidade objetiva. Tá vendo? Como foi falado? Tudo se materializa. Questão de tempo. Como é que é? Tudo se materializa, é questão Tudo de se tempo. materializa. Nossos pensamentos. Nossos pensamentos. Se você ficar focado demais no pensamento, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era adolescente, tinha mania na escola, às vezes nas aulas, e ficava fazendo desenhos de planta baixa de casa. Tinha esse gosto. Aí um dia, casado com ela, casei a primeira vez, casei com ela, tem 20 anos. Um dia minha mãe me chamou na casa e falou assim: eu preciso jogar esses cadernos fora aqui, né? Estou fazendo uma faxina aqui em casa. Aí quando eu peguei o caderno, isso lá, sexta série, sétima série, quando eu peguei o caderno aqui, eu olhei, não, mas isso aqui é a planta da minha casa. É a planta da minha casa. Não é? Você lembra disso? A planta debaixo da minha casa. Isso você realizar quantos anos depois? Mas realizou isso. Olha assim. Eu acho que hoje uma pessoa que dá faxina lá em casa, a gente conversando, né? E ela, sempre quando ela estava com raiva do marido dela, ela falava assim: "Essa desgrama podia morrer." Aí, agora há pouco, acho que tem, não sei se é dois ou 3 anos, mais ou menos isso. O marido dela teve câncer. E até hoje está fazendo quimioterapia. Aí, hoje, eu conversando com ela lá, ela foi falar um negócio. Ela falou assim: não vou falar mais nada, não, porque eu falei demais, aí agora está quase acontecendo. Eu não quero que ela vá embora, não. Agora vai embora, então. É real, né? Você joga para o universo traz para você. E às vezes, vou falar uma bobagem aqui que eu não conheço eles, mas veio na minha cabeça e eu vou falar, né? Às vezes a doença mexeu tanto com ele que ele mudou em casa também. E ela não quer mais que ele vá, porque ele se transformou. Às vezes pode ser isso também. Eu acho que de uma certa forma, na verdade, eu acho que são resgates, né? No caso deles ali, E aí, ele era muito assim, ele fazia tudo em casa, ele fazia comida, e ela que trabalhava fora, porque ele já era aposentado, ele já é aposentado, né? Então, assim, ele que ficava em casa cuidando dos meninos e tal. E aí, às vezes, ela chegava em casa, algumas coisas, o dia que ele entrava, ele simplesmente não fazia nada. Chegava do serviço e ainda dava tudo para fazer. Ela tinha feito faxina o dia inteiro. Aí chega em casa, ainda tem tudo para fazer. Ela ficava muito brava, né? Entendo. E aí, às vezes, ela falava assim: que desgraça, né? Então, assim, quando a raiva dela era demais, deixa eu ver se chegou alguém. Quando a raiva dela era demais, o que ela acontecia? Ela pensava mesmo: já que não está servindo para nada, esse traste podia morrer. Só que a hora que veio a realidade do negócio, opa, aí ela começou a chorar. Eu falei: mas você não queria que ele fosse? Por que você está chorando agora? Ela falou assim: porque apesar de tudo eu amo a casa dela. Quer dizer, no fundo, as pessoas são importantes para a gente. E ela vai sentir De alguma forma. E agora ele está muito mais dependente, porque o que acontece? Vai para o hospital fazer a semana de quimioterapia, Você tem que acompanhar.
ele só aceita ela. As filhas não podem lá ficar com ele, só ela. Passa tão mal, né? Então, tudo tem uma questão. Aí ela aprendeu a cuidar mais dele. Uma coisa que ela não fazia antes. Precisou disso para ela despertar. Exatamente. Falando que vou para fora. Coração. Até na hora que a gente vai, a gente fala muito bobagem, né? Exato. Pode continuar. Continuando, o tipo das ideias pessimistas, geradoras de enfermidades, de sabores, angústias e tragédias, deve ser substituído pelos pensamentos saudáveis, produtivos, responsáveis pelos bens da vida. Ninguém há que se encontre fadado à desdita, ou seja, má sorte, né? Renovando-se, altera-se-lhe a paisagem para o futuro, mediante o que elabore na área dos desígnios mentais. É isso, né? A gente cria nosso próprio futuro, né? Nós pensamos em mil coisas durante o dia, mas aquilo que a gente impregna de emoção, pensamento, é que faz com que o nosso subconsciente capte essa ideia e arquive a guarde. Fixação mental. Ele armazena, né? Aí o subconsciente armazena aquilo, aí você pode ter certeza. Se o subconsciente captou aquilo e guardou, aquilo vai se realizar, ou então tem o poder para se realizar. Seja as coisas boas ou más, né? E o texto fala para a gente evitar o pessimismo, né? Ser otimista e principalmente a gente, às vezes, pensar coisas negativas para com a gente mesmo. E quando não é só o pensamento, é as ações também. Então, mas para ter as ações, começou lá no pensamento, passou pelas emoções e culminou nas ações. Todo o processo. Não era militar, e não teve problema. Então, mas isso aí É a mesma coisa que eu estava comentando aqui do que eu acho que esses caras que estão fazendo isso, é a mesma coisa. E isso é pensamento. No meu pensamento, eu tinha que fazer isso. Mas quando era ação, eu não pensava, vou fazer. É porque reencarnou muitos espíritos, cuidado, deu a graça de reencarnar, né? Muitos espíritos, e eles, o progresso deles, só que eles não estão sabendo aproveitar a existência dele, é por isso que está acontecendo tudo isso. Nós estamos no pico do furacão. A gente vai ter que ter um pensamento bem firme. Eu sei, pra só gente que não voltar junto. eu não sou Chico Xavier para perdoar. Eu não tenho essa coisa de ver um noticiário disso daí e ficar. Eu já penso besteira mesmo. Já atrapalha a evolução. Já está lá das minhas coisas. Ribeiro, mês de novembro é o mês das mães, né? Mas nem todas caem no mesmo dia. Cada um cai em seu turno, a seu tempo. Tudo na vida tem seu tempo. Cada um tem seu tempo de maturação. E eu posso falar que eu sou militar também. Sou militar reformado. Eu sei o que você está falando, eu cumpri ordem. Mas você ainda tem o livre-arbítrio. Por mais que você siga a ordem, você tem o livre-arbítrio. Entendeu? Então, continuando. Os teus pensamentos seguem a linha direcional das tuas aspirações. O que anelas na emoção, elaboras na construção mental. Procederá, portanto, conforme o que queres. Está vendo aqui? Você cria, né? As emoções. Capacidade de criação do pensamento. Continua, não vou falar nada por agora. Certamente experimentarás, no transcurso da existência física, provas e expiações decorrentes de pensamentos e atitudes passadas, ora retornando ao conselho do ser com mecanismos de reparação, resgate Ao centro do ser. e educação. Uhum. Aqui é bom fazer uma distinção, porque talvez nem todo mundo tenha esse esclarecimento, mas há uma diferença entre provas e expiações. Uhum. As provas são aquelas situações ímpares, né? Vamos dizer assim, pontuais que acontecem na nossa vida, ou situações, por exemplo, às vezes você trabalha no local de trabalho lá, tem uma pessoa lá que seu gênio bate com ele é uma provação. Mas a expiação é quando você já nasce com alguma coisa que foi consequência do seu ato do passado.
Isso acontece muito porque tem algum problema de ordem mental ou físico. Alguém nasce com algum, né, com alguma limitação de locomoção, fluidez, só aspiração. Eu costumo pensar assim que a prova, ela é, é o que você tem de mais fácil de fazer na Terra. A expiação já é bem mais amargo de você conseguir. A expiação é o Nem sempre você aceita quando você volta. A prova já é mais acessível, a gente já tem mais condições de aceitar. Porque é somente uma prova. O aluno passa, você já fez todo aquele estudo, aí você vai passar por uma prova para ver se você passa de ano. Agora, a expiação você vai lá ver mesmo, né? É complicado mesmo. O pessoal da internet quer falar alguma coisa? Tá tudo tranquilo aí? Vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Oi, alguém fala comigo? Tudo certo, dá para ouvir. Então tá. Continuando. Houvesseis agido de forma diferente, enfrentarias outras situações críticas. Não obstante tais efeitos, a lei de renovação propele-te a modificação da estrutura dos dias por vindouros, mediante a tua conduta presente. Tá vendo? Ou seja, o nosso futuro está sendo construído agora, nosso próximo agora. Revisa quanto antes os teus planos de ação, submete-os a uma análise tranquila e considera as tuas possibilidades atuais, e fazendo programas e estabelecendo metas novas. Continua, tá? Pode continuar. Se te parecem corretos, amplia-os. Se te manifestam insuficientes ou perturbadores, corrige-os. Renova-te, porém, alterando sempre para melhor as tuas disposições de crescimento, seja como for, o que encontra. Aqui é interessante, né? Essa parte aqui que fala, né? Quando a gente, à medida que vai avançando, a gente vai corrigindo. Para não deixar isso juntar e virar uma bola de neve, um mal maior, não é isso? Não exijas que as pessoas sejam iguais, sempre as mesmas, com repetitivos hábitos, expressando-te idênticos sentimentos. Diante dos afetos que diminuíram de intensidade, dos comportamentos que se alteraram, das situações que sofreram mudanças, os amigos que fizeram novas opções, o entusiasmo que arrefeceu ou passou para outra área, e os desafios novos, não te sujas pela depressão ou violência. São fenômenos esses de mudança que a vida impõe. Aceita-nos com calma e em paz, continuando com os ideais nobres, evoluindo sempre, sem retentivas com a retaguarda e ansiedade. Não sei tanto, né? Já tem que ter ansiedade por vir, né? E nem ficar guardando mágoas do passado, né? Guarda o nosso coração de competição. Agora, essa frasezinha aqui que ela falou, ela retomou lá o capítulo que a gente acabou de ler, que ela falou aqui assim, diante dos afetos que diminuíram de intensidade, dos comportamentos que se alteraram, das situações que sofreram mudança, dos amigos que fizeram novas opções. Aí volta lá naquele capítulo que a gente leu. É aquele apego, a gente tem que deixar as pessoas viverem, né? Cada um vive a sua vida, porque os amigos, às vezes, tem amigos que vêm e que vão. Aquele que tem que ficar, ele vai ficar. O que não tem que ficar, ele vai partir para novos amigos. A gente tem que entender e ser feliz, né? Aceitar. Eu ouvi uma frase uma vez que ela é assim. Algumas pessoas vêm na vida da gente para ficar. Outras, elas só passam e vão. E tá tudo bem. Isso serve para os amigos e para os amores, né, Cris? Tudo na vida da gente é passageiro. Chico não falava que tudo passa? Mas por quê? Porque você foca naquilo que é mais difícil. Assim, tem umas pessoas que vêm para ajudar a gente. E tem umas que vêm para você ajudar ela. Você se ajudar. É. Você ser a ferramenta. Para você evoluir.
Então, vamos falar assim, Então, tem mas muito assim, bem, existem mas- situações que existem pessoas que passam na sua vida e elas passam muito rápido. Isso aconteceu comigo. Teve uma pessoa que eu conheci, eu fiquei muito próxima dela, e de tipo assim, muito próxima mesmo. Mas de fazer coisas junto e tudo junto, e aí, de repente, virou a casaca, sei lá o que aconteceu. Fui lá conversar com a pessoa, e aí, o que eu te fiz? Né? Só não quero mais. Ó, tudo certo. Encerrou. Não vou dizer para você que eu não fiquei chateada. Ficou desabado. E era Só- uma amizade, uma amiga. E aí eu falei, gente, mas o que será que foi que eu fiz, né? Pensei. Aí eu comecei a pensar, bom, grossa eu sou com qualquer pessoa mesmo, então tá tudo certo. Se ela achou ruim, problema dela. Grossa, é seu jeito. E não sei o quê. Daí eu fui pontuando, né, as coisas que eu fui fazendo. Eu falei, ó, quer saber? Não quer, não quer. Ema, cada um com seus problemas. E aí eu aprendi aquela frase. E eu faço muito essa análise comigo mesma. Acontece as coisas ao meu redor, eu penso, o mundo vai acabar? Eu vou morrer por isso? É o fim do mundo? Ah, não é, então, próximo. Outra coisa que eu me pergunto, o que eu tenho que aprender com isso? Que eu preciso me proteger mais. Porque, às vezes, a gente também abre a guarda demais, e aí você quer ajudar a pessoa, você faz. Aquele com o coração, como minha mãe. Uai, calma lá. Eu posso ajudar sem ser tão íntimo. Então, é isso que eu vou fazer. Eu sofro menos. Outra coisa, né, Cris? Eu não sei se você vai concordar com isso. Apesar Se que não tem concordar- pessoas que eu não consigo fazer isso, não. Se não concordar, você me fala e me corrige. Mas a maior doença das pessoas hoje em dia é a depressão, é a angústia, a tristeza. Mas por quê? Porque elas botam expectativa demais no outro. Você Exatamente. tem que botar expectativa em você. É. Em você. Nos outros, você não bota expectativa, porque cada ser é único. Né? Se eu É falar uma muito isso aí coisa também. que eu venho Boa. trabalhando muito. Se eu falar muito isso aí com as pessoas também. Os filhos também. Esse é um pelo amor conselho de que eu dei Deus. para minha filha mais velha, no caso dela. Falei para ela, não cria expectativa em cima dele, não cria. Usa aquela política, tudo que ele fizer é lucro. Porque se você criar expectativa em cima da pessoa, você decepciona. As pessoas humanas são passivas de erro. E por quê? Por isso que eu faço meu compromisso com Jesus. Porque esse eu sei que vai me E por que a gente depois. acaba fazendo essas coisas? Vamos parar para pensar? Porque a gente quer que o outro faz pra gente. Faça o que não. quer, né? Mas o meu marido tem que fazer isso para mim. Ah, não, mas o meu marido tem que fazer assim. Ah, não, mas o meu marido... E eu? Será que eu faço diferente? E agora você chegou no ponto que aconteceu comigo ontem, na Dia das Mulheres. A minha expectativa era ganhar uma flor. Eu peguei o site do CBT, fiz uma foto minha, uma dele, mandei por ele me entregando uma flor. Ele só mudou, pois ele mais novo, tirou as feições do rosto, né? Tirou um pouco de rugas, tirou e não ficou, minha filha não ficou parecendo ele, ficou, mas acontece que tirou só, mudou o rosto dele. Eu fiz a postagem, fiquei feliz. Você não falou pra ele que queria ganhar um buquê de rosa dele? Falei, ele falou assim, mas a rosa tem espinha. Eu falei, a vida não é só flores. Entendeu? Tá tudo certo. E tá tudo certo. Eu cobrei uma flor dele. Só que eu sabia que ele não ia me dar. É o jeito dele. É o jeito dele. É o jeito dele. Você não Entendeu? botou expectativa aqui. Só uma vez que eu separei dele, que eu estou separada, ele foi atrás de mim e me deu um buquê de 15 fotos. Acho que Não vou dar mais. Mas eu já avisei, no cemitério, você não vai levar rosa não, que eu não vou querer, não vou aceitar. Falei, Mas é a gente isso. cobra do outro, a gente é. fica chateada por não ter ganhado. Depois que eu Mas fiz a é postagem, eu senti feliz. Então, e aí
Resta uma questão. O que que você faz de diferente para ele querer te dar essa rosa? Eu sou uma pessoa muito boa, muito caridosa, É o eu jeito tenho muito dele. carinho, Mas cada eu um tem cuido seu dele, jeito, não é? mas é cada um do seu jeito. Mas ele agora Eu não sou cuida mais de você? melosa, eu sou mais melosa. Se eu falar assim, amor, quero ir de aniversário, vai lá e compra. Ou quero comer isso, vamos lá comprar, comer, entendeu? É o jeito dele. Mas Então, ele te agrada de outras de outras formas. formas, mas a minha intenção era ganhar uma flor, entendeu? Mas ele pelo menos te deu parabéns, Dia das Mulheres. Porque Eu, 99% dos homens não lembram disso, não. Ele veio, Se ele já lembrou, já é lucro. não, ele ficou tão pesado na consciência dele que eu falei que queria a flor no Dia Internacional da Mulher, que ele me deu os parabéns antes do dia, no celular. Aí depois eu falei assim, ô amor, obrigada, você me deu parabéns no Dia das Mulheres, mas vai ser domingo. Mas eu gostei, obrigado. Aí, quando foi no Dia da Mulher, ele me deu os parabéns, botou um punhado de beijinho, um punhado de rosinha lá no braço. De repente a rosa dele é essa. Cada um tem um jeito de mostrar amor. Que acha que gastar dinheiro com uma flor que vai Não, eu pegar, falei não que ela é tem espinho. igual uma pessoa. Eu falei que a vida é feita de rosas e espinhos. Espinhos são as dificuldades, são os Também não momentos. custava nada ele comprar uma rosa de R$8, leva para ela. É o jeito dele. Não tem R$8. Mas cada um É. faz de um jeito. E aí eu posso falar que eu também estava com essa expectativa. Foi eu só. Aí, sabe quem chegou com o botão de rosa? Seu menino. Não, meu genro. O jeito. O genro levou a mesma rosa que ele levou para minha filha, ele levou para mim. Ele levou um chocolate, que ele sabe que eu gosto. Aí como na hora que ele chegou lá, eu estava tomando banho, aí depois eu agradeci ele. Bonitinho. Aí ele falou assim, obrigado por ter dado o melhor presente da minha vida. Quem é? E Ah, assim, é Yasmin. Então, assim, que bom, eu ganhei pelo menos uma rosa. Não foi de quem eu estava esperando, mas foi. Mas aí que tá a Eu expectativa. estou numa fase que eu só preciso de oração para mim ter saúde. Porque, assim, lógico, é porque eu tive uma vida difícil, eu acho hoje que eu não preciso de mais nada. A única coisa que eu preciso é me melhorar como pessoa. Porque eu tive tão pouco, hoje eu acho que eu tenho tudo. Então, eu acho assim, qualquer coisa que eu ganho, eu fico feliz. Não é como uma medicina, não. Mas eu acho que eu não preciso de nada. Então, se eu não ganhar nada, para mim tá do mesmo jeito. Hoje, eu penso assim, gente, de coração, eu cheguei num ponto. Eu penso igual você. Eu cheguei num ponto que eu acho que eu não preciso de nada, eu só preciso de saúde. Então, se eu ganhar, eu fico feliz, igual minha irmã, meu aniversário no mês de março. Todo ano do meu pai é dia 8, meu dia 12. Aí meu pai, e as meninas do meu pai, ela sempre traz alguma coisa. E ela sempre traz essa standard, sabe que eu tenho problema no pé. A minha irmã, que sempre traz, veio e falou assim, eu estou falando isso que eu conversei com ela. Ela falou, Lu, esse ano eu estou desempregada, eu não trouxe nada. Eu falei, o meu presente foi ter mim. Aí eu fui onde eu comentei com ela. Falei, Lu, eu cheguei num ponto, ela sabe a vida que a gente teve, que eu acho que eu não preciso de nada. Se vocês só virem, para mim já é ótimo. Não precisa de preocupar, Mas não dá é nada. isso. Gente. E quando eu dou alguma coisa para os outros, eu dou de coração, mas aquilo que eu posso. Normalmente eu pergunto assim, quando alguém fala que precisando de alguma coisa. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Porque às vezes você quer, mas eu não posso. Agora, se for alguma coisa que eu estava precisando de alguma coisa que eu possa te dar, se for alguma coisa que eu possa dar, eu dou. Se não, eu falo isso, eu não consigo. E pronto, também não fico magoada e não me esforço também por aquilo mais não. Mas tem uma coisa que nós podemos te dar. Já vamos começar depois da manhã, então vamos dar um parabéns para ela. É maio, é maio. É março, você falou? Março ou maio? Sei lá, depois eu vou não, hoje é dia 10. né? Não vou me contar, né? Termina de ler essa Você tem um pensamento que ela coloca Lado aqui, aqui, força divina, não é? é a força divina. que Peraí, passa. deixa eu conseguir pôr o trem aqui. Aí, deu, vai. A força divina perpassa pela minha mente e meu corpo. Renasci em situação penosa para treinamento e evolução. As pessoas são conforme se comprazem, mas eu sou uma busca perene da harmonia. O mal que me fizeram, tornarei um bem para mim. Não era a intenção deles estigmatizar-me.
Sucede que, por seu turno, foram vítimas e não sabiam fazer melhor. Assim, eu usando e serei livre para conquistar as metas previstas. Nossa, que legal isso aqui, hein? É, Ele vai pagar o mal com o bem, não o mal com o mal. mas é isso que o Evangelho fala o tempo todo. Porque o que o cara fez isso comigo, eu vou vingar dele. Já é o mal com o mal. Isso é da outra face, né? Você, a pessoa veio com energia negativa, você mostrar energia positiva para ela. Sim. Aqui já é o capítulo 4. Pode começar o capítulo 4. São 8 horas, a gente terminou 8h20. Pode continuar. Capítulo 4. Liberação. As cargas mentais negativas possuem a nefasta força de desorganizar as engrenagens psicológicas e físicas do ser. Acostumando-se-lhes, será necessário ingente esforço para destrinchá-las, os sutis emaranhados dos campos de energia geradora da vida. Segue o que falar sobre isso? Pode falar. Vocês. Não, pode continuar. Tá. Recordações desagradáveis, pensamentos perturbadores, ideias viciosas, frases deprimentes de ontem, resumam como necessidades de queixas e sentimentos guardados, iras conservadas, depreciação de si mesmo, desamor, no conjunto de ingredientes destrutivos que terminam com desorganizar o ser que se lhes permite vitimar, ou seja, a gente fica sabotando a gente mesmo, né? Se a gente ficar com esse tipo de atitude, né? Negativa, né? Aqui eu queria fazer só um parênteses, por exemplo, aquele cientista japonês, Masaru ele fez um estudo muito bonito, né? Sobre a influência das fontes vibracionais, né? Então, ele fez testes ali, partículas ali de água, né? Cristalizadas, e colocando ali, de um lado, palavrões, heavy metal, coisas assim, sonoras negativas, né, de baixo calão, e do outro lado ele colocou música clássica, Quinta Sinfonia de Beethoven, orações, Ave Maria. Então, do lado que foi negativo, parecia igual que você faz um bolo e passa a mão nele assim, ó. Ficou tudo borrado, tudo esquisito, estragado. Do outro lado, ficou parecendo uma obra de arte. Ou seja, se os nossos pensamentos têm essa influência sobre a água, sobre o nosso corpo, pensar que 30% de água, imagina se a gente ficar o tempo todo com pensamento negativo. Né? Recordações desagradáveis, isso aqui já foi. Não se pode evitar o haver nascido em um lugar agressivo, entre pessoas hostis, sob injunções morais e socioeconômicas penosas. Tal acontecimento faz parte do passado e a lamentação somente o complica, em vez de eliminá-lo. Ou seja, a maioria das pessoas, às vezes, como ela disse ali, passa por dificuldades na vida, né? Tem uma infância difícil, mas nem por isso nós vamos maldizer a vida por isso. Né? Jogar praga em nós mesmos por isso. Né? Não se pode evitar. Submeter-se às reminiscências deploráveis torna-se uma forma de infeliz masoquismo, que vitaliza o que não se tem como eliminar. Embora os recursos de que se dispõe para sobrepô-las e esquecê-las. Toda vez que alguém se apoia à autocompaixão diante do insucesso da existência planetária, acomoda-se ao sucedido e preserva o conformismo. Faça, então, inadiável a decisão para ser feliz, revertendo o conflito. Ou seja, a gente não deve ficar o tempo todo, como diz, se lamentando por os outros dependendo da gente, nessas situações assim, né, de autocomiseração. Né? Fazer de vítima, né? Fazer de vítima, né? Assim, não é só lutar, né? Não. É porque, assim, muitas das vezes é a forma que a pessoa tem de chamar a atenção. Eu existo.
Eu só existo quando eu reclamo. Alguém me olha. Alguém presta atenção em mim. Já viu criança? Quando você deixa a criança muito livre, ela começa a fazer coisa para te irritar. Oi, eu tô aqui. Vocês estão me vendo? Deixa eu ir. Nem que se for para você me dar bronca, mas você, pelo menos nesse momento, você olha para mim e me dá atenção. Então, quando a criança vem desde pequeno fazendo isso, quando chega lá com o adulto, como é que eu consigo atenção? Lamentando. Reclamando. Tem que reclamar, alguém vai olhar para mim. Se eu não reclamar, ninguém olha. Porque eu não dou trabalho. Às vezes até inconsciente. Exatamente, eu não dou trabalho. Se eu não dou trabalho, ninguém me olha. Agora eu lembro que também a avó reclamava tanto. Ela falava assim, ninguém me ama, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me dá atenção. Não vou falar. Talvez na Só infância... você, minha filha, que me ama, porque eu cuidava dela. Né? Só você, minha filha, que me ama. Então, assim, existe isso, né? Pode continuar. Eu pensava que era o obsessor que ficava na pessoa. Reencarnação conduz-te a um lar que consideras inadequado para o teu progresso e que te faz sofrer. Talvez tu mesmo o hajas elegido para adaptar-se desde cedo ao processo separador. Cada um se vincula aos seres de que necessita para a evolução. Olha que frase forte, tá vendo? Cada um está na família que precisa evoluir. Permanecer, porém, ter gastulado a esses eventos, quer dizer, presentes, afligentes, é atitude acomodatícia ao negativo e perturbador, quando se dispõe de valiosos meios para a libertação. Problemas existem para ser solucionados. Tá bem? Oportunidade de crescimento, problema. Olha, mas eu vou te falar. Essa frase aqui, cada um se vincula aos seres de que necessita para a evolução. Aí, de vez em quando eu penso nisso, eu falo assim, não, gente, fui eu que preguei Jesus na cruz, porque eu não tenho gosto. A gente passa cada coisa que tem hora que você fala assim, não, isso tudo é para mim evoluir? Nossa Senhora! Então, Será que foi eu pedir? eu que peguei o último pouquinho lá, porque tá difícil. Bora lá. A hora que chega lá, você vai falar assim, nossa, é você que estava lá? Não, você pode evoluir umas 3 esferas para cima. Problemas existem para ser solucionados. E quando a pessoa não enxerga a solução? Volta de novo. E travês. Eu falei com o Edson, ele tá assistindo a Dona Beija, né? Que saiu agora. Aí mostra como que era a época e tudo, né? Eu falei assim, é por isso que eu tô reencarnando até hoje, porque eu fui dessa época aí, eu me calava a boca, eu morri várias vezes, eu reencarnava e isso não acaba, eu reencarnava, como consigo ficar calada? Isso aqui, ó. Bora lá. Atividades são testes para desafiar os valores latentes do conhecimento, da capacidade de luta de cada um. Tá vendo? Outra fase forte. A gente reclama da dificuldade, né? A dificuldade A gente nosso olha para alicerce. trás. Mas, ó, muito importante o que ela fala nessa frase. Dificuldades são testes para desafiar os valores latentes do conhecimento. Essa palavrinha aqui é tudo, ó. Do conhecimento e da capacidade de luta de cada um. Quer dizer que a gente está em latente. Só que é o seguinte, quando ela fala latente, isso aqui É que já existe em nós. já vem quando você nasceu. Isso é de outras encarnações. Esse conhecimento já foi adquirido e você já carrega Tem que aí. colocar em prática agora. É a Isso. prova. É a prova agora. Mas aí o que acontece? Por mais que você talvez venha com alguma coisa latente em você, ainda existem pessoas que, mesmo passando por dificuldades, que são testes para desafiar, né, para você evoluir, quando você não consegue resolver aquilo, o que você precisa fazer?
Você está com dificuldade. De ajuda, né? Só pedir ajuda? E agir. Hã? Pedir ajuda e agir. Pedir ajuda é agir. E o que foi que ela falou ali? Conhecimento. Conhecimento. Tá, foi sim. Se você está passando por algo que você não está conseguindo resolver, você concorda que você... Então, você não tem o conhecimento para resolver aquilo? Solucionar, né? Para libertar daquilo. Então, o que eu preciso fazer? Buscar conhecimento. E aí tem gente que, em vez de buscar o conhecimento, o que faz? Simplesmente desiste. E aí vai ter que reencarnar de novo e passar por aquilo de novo. Talvez mais forte. Pense nisso. Algumas coisas a gente traz do passado, que foi até uma das coisas que eu comentei lá atrás, nos primeiros Principalmente livros. trauma. Por exemplo, eu convivi com gente que usava droga, com gente que roubava, com gente que fazia um monte de coisa. Nem por isso é feio. Exatamente. E isso eu acho que é um conhecimento latente, que eu trouxe de outra vida. Me ofereceram o tempo todo. Mas eu tive a escolha de não querer fazer aquilo. Eu não quero, não vou fazer. Ah, mas você é careta. Eu falei, então, se você quiser continuar andando comigo, eu vou continuar sendo careta. Você que escolhe. Aí onde se afasta. E tá tudo bem. Mas essas pessoas não se afastavam. Elas passaram a me respeitar. É diferente. Perto de mim, nada disso acontecia. Comigo também aconteceu assim, que eu nunca usei droga e onde a gente morava, na adolescência, eu via com gente lá que usava, só que eles já sabiam, né, da minha postura e respeitavam. E falavam, gente, ó, eles mesmos falavam, ó, eu não gosto disso. Uma vez nós chegamos numa rodinha diferente, a menina falou assim, ó, fui. Aí o rapaz que estava comigo falou assim, pode parar de fazer isso com ela, porque ela não é da sua laia, não. Ela não é dessa tribo. Pode parar. Respeito. É respeito. A pessoa passa a te respeitar. Se preferes a autopiedade, ninguém te poderá ajudar. O ressentimento, o medo, a queixa, a reclamação do passado, mais te farão dependente do acontecido, no qual inconscientemente te apoias a fim de não lutares pela restauração da paz no lobo da alegria. Não podes nem deves incorporar a existência dos vaticínios danosos que te fizeram, as expressões chulas que te dirigiram, as frases deprimentes que endereçaram as agressões verbais, morais e físicas de que foste vítima. Isso já passou e não tens como fazer para que não houvesse sucedido. Desviar-lhes, porém, os efeitos daninhos, sim, cabe-te realizá-lo. Sabes que não és o de que te acusaram, mas se por infortúnio da tua fragilidade psicológica, incorporastes a personalidade, as vestidas aleivosas e te crês conforme te definiram. Rompe as algemas e ensaia a tua libertação. Olha só, né? Para libertar daquilo tudo. Né? E eu tenho feito muito essa reflexão também. Eu falo que os estudos da Joana, às vezes, vêm para dar aquele tapa de... como é que é? Tapa de... Luva de pelica. Porque, assim, a gente passa por muita coisa. Cada um aqui passou os seus desafios, né? E que talvez não foram bons, não foram agradáveis de passar, foram muito doídos de passar. Mas, vamos lá. Passou, ficou, né? Hoje, conhecendo a doutrina espírita, eu passei por isso, cada um passou por aquilo que nós passamos por algum motivo. E aí, eu me pego pensando, né? Como que a nossa inconsciência trabalha? Vou dar um exemplo meu. Há um tempo atrás, com uns bons anos atrás, quando eu era lá adolescente, menor, uma pessoa falou para mim, eu começava a ler e às vezes eu começava a gaguejar.
até por dificuldade de entender algumas palavras. Eu sempre tive dificuldade em português. Para mim, eu vou te falar. O português tem hora que complica a minha vida. Mas tudo bem. Eu pergunto, essa palavra eles também? Vou te passar na cara. Não menos. Uma coisa interessante que eu comecei a prestar atenção e que começou a atrapalhar a minha vida agora. O fato de uma pessoa, lá na minha infância, tomar um livro da minha mãe e falar assim, não, você não sabe ler não, você é muito burra. Ficou gravado lá no meu inconsciente. Fui fazer faculdade, eu comentei com a pessoa que eu tinha passado no vestibular. E ela falou assim para mim, como assim você conseguiu passar no vestibular? Você mal dá conta da sua vida, você vai fazer faculdade? Outra coisa, você nem gosta de ler. Psicologia tem que ler o tempo todo. E na terapia fui conversar, ela falou assim, você não gosta de ler? Ou te podaram quando você era menor, que você não dava conta de ler? Então, você precisa trabalhar isso. Só que isso não impacta só no ler, só no aprender o português. Não. O que acontece? Quando eu me formei, quando você forma, parece que vem assim na sua cabeça. E agora? O que eu vou fazer com isso? Tá bom, o que eu queria montar? O consultório. Montei o consultório. E aí começa a vir as questões internas. Será que eu vou dar conta? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu sou capaz? Será? E aí eu fui entrando num conflito que eu cheguei onde eu estava agora, que eu queria ficar só deitada. O que eu estou fazendo lá, gente? Por causa da distância. Eu não dou conta. E aí uma conversa que o meu esposo teve comigo em relação a outro assunto que a gente viveu, e ele falou algumas coisas, eu falei para ele assim, acho que eu achei a questão aí que está me fazendo eu querer ficar deitada. Por algum motivo, essa questão em específico, que eu vou falar com a minha psicóloga amanhã, com certeza, é que desencadeou essa vontade de ficar deitada. Por quê? Eu dou conta? Eu sou capaz? Como assim? É isso que eu quero? Não, querer eu quero. Quero. Eu só não estava Só que o meu inconsciente fala assim, não, mas você não é capaz, você é foi burra. barrada lá na infância. Como é que você vai dar conta É disso um trauma, sozinha? sem querer, não é? Tanto financeiramente, como ser a profissional que eu sou hoje. E aí, eu não tinha pensado por esse lado. Você internalizou. Exatamente. Então, é mais isso que ela está falando aqui, ó. Sabes que não és. Sabes que não és o que te acusaram. Só que assim, quando a pessoa repetidamente fala para você aquilo, é como se você estivesse reafirmando aquilo. E aí, quando você vai fazer algo, você fala assim, não, mas me falaram que eu não sou capaz de fazer isso. Mas você não pensa isso conscientemente. O seu corpo reage àquilo que aconteceu. E aí você vai trazendo situações, você vai criando problema para você mesma. Que foi o que eu fiz há pouco tempo. A psicóloga que eu acompanho, ela fala assim, que a gente precisa ter muita certeza de quem você é. Porque quando você não sabe quem você é, você vai aceitando a versão que o povo vai tomando você. Exatamente. Você é burra, você é burra. Então a mulher falou que eu sou burra. Mas você não sabe quem você é? Se você sabe quem você é, quem você vai aceitar o que ela está falando de você, se você sabe quem você é. Tá, eu até sei quem eu sou. Mas lá no meu inconsciente, numa caixinha, quando eu tenho uma certa dúvida daquilo que eu vou fazer agora aqui no momento, por mais que eu queira, por exemplo, lógico que se eu tiver dúvida, eu não faço. Eu busco orientação primeiro, eu busco conhecimento. Mas, se às vezes, num certo momento, eu tenho que tomar uma atitude naquele momento, às vezes eu até faço e sigo certo.
Mas aí depois que eu faço, eu fico me perturbando e me cobrando. Né? Mas Eu acho. Eu fico me punindo, Eu acho. entendeu? Eu é com o marido, né? Aquilo, o meu marido me eu falou até hoje que me atrapalha. Eu sei o que você está falando. Eu fico me punindo. E a punição traz o quê? Tristeza, chateação, Mas o caso angústia. seu e de muitas outras pessoas é diferente do caso de um adulto. Porque tudo que você faz com uma criança, gente, fica gravado no subconsciente dela e isso trava a criança mesmo na vida adulta. Agora, hoje em dia, se alguém fala que eu sou isso ou aquilo e eu não tenho trauma nenhum lá da infância, por mim, eu penso que não Mas devia, se né? tiver uma caixinha Mas se guardada, você tiver uma igual caixinha igual a da criança, Mas, olha, E agora deixa eu te falar consigo uma essa coisa. sensação. É muito importante isso. Nós escutamos muitas coisas no nosso dia a dia. quando você é adulto, você não tem caixinha, você nem Não, liga. mas quando você liga sim. Se você estiver para baixo, a pessoa Você falar, liga. você vai ligar. Sabe por quê? Depende da situação que você está vivendo no momento. Se você estiver tristonha, Vamos um pouquinho. Você é uma pessoa que não gosta de grito. Não, Então, e se uma pessoa, dependendo do que ela fala, como fala, e se ela ainda gritar, você vai ligar para o que ela está falando. eu não gosto. Porque existe um fator aí. Não é só o que ela fala, é como ela fala. Porque muitas das vezes isso também incomoda. Então a gente não pode falar que as outras pessoas não me incomodam. Porque existem coisas que você realmente não gosta, mesmo sendo adulto. E aquilo vai te incomodar se a pessoa fizer. Entendeu? Então a gente se incomoda. Por mais que, ou seja na infância, ou seja no adulto, vão ter coisas que a pessoa vai falar para você que você vai falar assim, não é possível. Oi, tudo bom? Diga. agora ela falou num ponto que eu acabei de achar a solução para um problema meu. Que bom. Foi, não, verdade. Eu gosto de cantar, estou fazendo aula de canto, estou aprendendo a cantar, né? Estou aprendendo. E o meu marido me desmotiva 48 horas. Eu não gosto de apresentação, ele vai na minha apresentação, mas ele critica depois. Eu fico tão mal quando eu apresento que eu nem quero ver a apresentação, às vezes eu nem quero mostrar para ninguém. Eu não posso eu cantando de jeito nenhum. É um trauma de adulto. Não sei se estava na infância, mas é um trauma que eu criei no adulto. Porque ele que tinha que me incentivar. Entendeu? Aí eu falei que ia tocar violão e falou que eu estou feia para aprender. Estou lá aprendendo violão. Bati o pé e falei que vou. Você não pode esperar que a gente seja. Entendeu? Aí, A não, questão é ele me essa. desmotiva. Aí eu fico triste. Eu não consigo estudar. Mas aí é que tá. É um trauma, uma barreira que eu, entendeu? Aí tem dia que eu fecho o quarto, porque eu tenho estudos, né? Eu tenho meus 3 estudos, que põe a partitura, que põe microfone, microfone, caixa amplificada. Tudo ele ajudou a comprar para mim. Algumas coisas eu comprei, algumas coisas ele. Ele me incentivou nessa parte. Mas aí ele critica. Aí ele começa a ver os vídeos lá das pessoas cantando, elogia, fala que eu tinha que cantar daquele jeito, que eu estou cantando errado. Mas Entendeu? quem tem Aí que eu te fico motivar. naquele travamento. Eu não gosto de cantar perto dele. Quando ele vai dormindo, sabe? É a hora que eu escuto. Mas quem tem que te motivar, quem gosta de cantar? É você. Pior. A Você minha que mãe, tem que a se minha mãe me incentivar. incentivaram. Igual o Marcelo, a Janaína me incentivam. A minha filha não fica nem incentivando, nem desincentivando. Eu também não comento muito minhas coisas com ela, porque ela é mais na dela. Então, eu tenho o apoio agora da Janaína, que é minha nora, e do Marcelo, que é meu filho, entendeu? E da minha neta, que me acompanha em todas as apresentações que eu faço. Às vezes a gente quer um certo apoio, sim. Aí eu Mas fico nem assim, sempre. nossa, eu vou cantar, ele vai me criticar na hora que eu sair daqui, entendeu? Mas é isso.
Ele não sabe cantar, ele vai criticar Você por está quê? cantando para ganhar dinheiro, para ficar rico, ou você está cantando porque você Não, gosta? eu estou cantando porque eu Então gosto. cante do seu jeito. Não interessa se você canta bem, se você canta mal, canta do seu jeito. Quando eu comecei a fazer aula, eu tinha outro trauma, porque eu ia para a aula e eu tinha um medo que eu não posso errar. Meu professor me ensinou que eu não posso errar. Não é que ele me ensinou que eu não posso errar, eu não posso errar. E ele falou assim, aqui é o lugar que você pode errar. Aí então eu fui me soltando, entendeu? Então, igual ela contando esse problema, eu tenho que passar a pensar que eu posso, eu vou e eu quero e pronto. Um dia eu estava me criticando numa festinha de confraternização da minha empresa. E eu peguei e falei assim, você me critica agora, mas na hora que eu estiver lá em cima ganhando dinheiro, você não vai estar na minha lista, não. A falei. E se ele não for as suas apresentações? Eu acho até bom. Ele vai. O ideal é você falar com ele, conversar. Vocês são dois adultos, apesar de todos os traumas. Mas assim, Pega a crise e faz terapia de casal. Eu tô precisando fazer Todo casal devia ter que fazer terapia. Esse negócio de marido e mulher, o que a mulher fala que o marido marca muito, o que o marido fala marca muito. mas ó, gente, vamos lá. A gente precisa encerrar. É assim. É óbvio que se alguém elogiar a gente vai gostar. Mas isso também é uma expectativa que a gente cria. A gente fica esperando o outro falar. E a gente tem que ir pela gente. O que realmente eu quero, o que realmente eu gosto, e aí eu torno a falar o que eu falei semana passada. Reforma íntima a gente faz para quem? Para o para outro? nós, isso. É para gente. Então, assim, o que eu tenho que ficar esperando que o outro fale que eu estou errado ou estou certo? O que eu tenho que gostar ou deixar de gostar? A gente tem que parar Entendeu? de esperar a validação. Exatamente. Igual, eu não espero ele assim me elogiar. Eu só espero ele não me criticar. Entendeu? Se ele me criticar, já tá bom. Se ele falar, você tá cantando lindo, foi ótimo sua apresentação, entendeu? Mas o outro, Que você errou ali, ninguém percebeu que eu errei, mas ele percebeu. Você entende? mas isso faz parte. É porque o professor entrou. Falei, não. Fazendo a cabeça dele, ele está pensando. Então é a forma que fala. É igual você falou. É a forma que fala, às vezes. Pode ser a forma que fala, entendeu? Mas ele não. Vou te dar um exemplo. Ele não permite que eu vou na apresentação da escola, porque eu não vou apresentar, o que eu vou fazer lá? Eu vou te dar um exemplo para a gente Quando você briga, eu encerrar. não vou. Vou te dar um exemplo É para a porque gente eu encerrar. sou psicóloga. Estou à disposição. É assim, ó. Posso falar seu nome? Por exemplo? Não sei também. Pode falar. Maria Angélica, você chegou atrasada. Não cheguei, não. Fui a primeira. Maria Angélica, toda vez você chega atrasada. O nosso estudo começa às 7h30. Será que é possível você chegar no horário? Tem diferença das maneiras que eu falei? Muita diferença. É o modo de falar. Muita diferença. Nossa, seu cabelo tá horrível. Nossa, você poderia... Igual eu falo com os meus filhos. "Oh, você não vai pentear o cabelo, não?" Eu disse que eu cabelo. De repente, se você continuar desse jeito, eu acho que eu vou ter que passar tesoura. Você quer cabelo grande, mas você não cuida. E aí, o que nós vamos resolver? O dia que ela arrumou o cabelo, nossa, ficou tão bonito seu cabelo hoje, tá todo cheio de cachinho, que lindo, adorei. Então eu vou arrumar todo dia. A pessoa tem motivação. Então, assim, é a forma que eu falo. Às vezes, ou então, por exemplo, eu chego todo Ele me dia. ajudava, né? Exatamente.
E aí, às vezes, numa discussão, eu falo para outra pessoa assim, você só me critica. E na cabeça dela, é o que ela falou, às vezes ela está tentando te ajudar. Nossa, você errou naquela. Talvez é a forma que ele fala que você acha que ele está te criticando. Quando ele começou a comparar as pessoas, aí eu ficava mais chateada. Então, por exemplo, exatamente. Aí, Aí, por exemplo, quando faz a apresentação, eu posso. Se ele vê, viu. Se ele não vê, eu não mostro. Não, quando eu faço vídeo cantando no celular dele, que às vezes eu preciso de um celular para gravar o áudio ali, o vídeo, eu mando para minha casa. Eu não quero então, vídeo. e aí? Aí eu senti. Faz uma análise de como, tudo bem, que já teve um passado, teve muita coisa que aconteceu, passou. Você voltou com ele agora. 13 anos já. Beleza. Faz uma análise como que você também conversa com ele. Porque, às vezes, a gente só recebe aquilo que a gente está fazendo. Nem sempre. Mas talvez você criou um mecanismo... teimosa, briguenta. Às vezes, você criou um mecanismo de defesa para que ele não faça mais aquilo que fez no passado. Mas será que eu preciso rebater o tempo todo? Será que eu preciso realmente bater de frente o tempo todo? Ou eu posso sentar e falar assim, então tá, amorzinho, você falou que naquele momento eu errei. Me fala como é que eu posso fazer melhor. Será que ele vai passar a falar diferente? É outro tipo de diálogo. Então, a gente tem que pensar. Vamos analisar e depois te conto. Então, vamos fazer oração. Estou marcando, claro. Gledson, faz oração para nós. Só que você vai ter que fazer... Eu acho que você vai ter que levantar e fazer mais alto, porque você está meio longe. A hora que terminar aqui, a gente grava isso. Pode fazer? Pode. Eu quero agradecer esse momento, este encontro, para o estudo que nos traz o conhecimento para o aperfeiçoamento. E a gente precisa colocar em prática também. Então, agradecer por este momento, a oportunidade que todos têm aqui. E assim, finalizar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis ser ofensos, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, por licença e graça. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Sandrinha, marca aí onde nós estamos. Nós somos um fecho, gente.